Olá pessoal, vamos para a nossa 17ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai mostrar um exemplo, né, de como que a gente pode colocar mais de um gráfico juntos no Python. O exemplo que a gente vai querer produzir é esse daqui, né? Então a gente vai querer fazer um gráfico dessa forma daqui. Então esse gráfico vai ter um título, vai ter uma legenda dessa forma, vão ser dois gráficos diferentes, então vai ter o gráfico x ao quadrado e o gráfico seno de x, que é esse em vermelho daqui. E a gente vai fazer, então, esse gráfico daqui. Como que esse gráfico, né, é feito? Vamos ver como isso daqui é feito. O primeiro comentário que eu tenho para fazer é o seguinte. Para a gente colocar mais de um gráfico junto no Python, a gente simplesmente dá o comando plt, por exemplo, se eu quero fazer um plt.plot, a gente faz dois plts.plot juntos, por exemplo. Então aqui a gente tem, nesse exemplo, dois pontos plt ponto plot. Então aqui eu vou ter dois gráficos. Então são dois gráficos diferentes, mas quando ele printa junto, como está aparecendo aqui. E se você quiser três, você vai adicionando plt.plot, ou então scatter, ou outro tipo de gráfico que você for fazer. Então assim vai sair esses gráficos todos juntos. Vamos ver então esse exemplo daqui. Para esse exemplo, a gente está pegando uma lista X. Deixa eu só dar um pouco de zoom aqui. Nesse exemplo, a gente está pegando então uma lista X, que vai ser um linspace, uma lista igualmente espaçada, de menos 10 a 10 com 500 valores. A gente vai definir então a nossa função, né, que a gente vai querer, a função x ao quadrado e a função seno de x, que a gente quer plotar. Então, que eu chamei uma f de x igual a um x ao quadrado, uma g de x igual a um pi.seno de x, dessa forma, né? E para a gente plotar, a gente dá esse comando plt.plot. Então aqui primeiro a gente está plotando x, f de x, né? Aqui eu estou colocando o nome label, né? Esse nome label aqui que a gente coloca. A variável é o nome que você vai dar para quando você colocar a legenda ela aparecer. Então, por exemplo, se o label dessa daqui está escrito f de x igual a x ao quadrado nessa string aqui, significa que quando eu colocar a legenda no meu gráfico, vai aparecer justamente isso daqui escrito como legenda. Eu vou colocar uma cor para esse gráfico, que vai ser uma cor azul. Vou colocar um estilo de linha como sendo um traço, uma linha tracejada. E vou uma contínua, né, linha contínua. E vou colocar um tamanho de linha de 2. Da mesma forma que eu fiz para assim, o segundo gráfico, que foi o xg de x. Então, x e o y como sendo g de x. Eu coloquei um label aqui diferente, né, porque agora é outra função. Essa função agora vai ser a função seno de x. Eu vou colocar uma cor para esse gráfico como sendo vermelho e o estilo de linha tracejado. E o tamanho também como sendo 2. Agora vamos adicionar o título e o rótulo, né, dos eixos. Para a gente adicionar o título, a gente já viu que a gente coloca um plt.title e digita aqui a string que a gente quer no título. Então aqui eu coloquei gráfico f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a seno de x. E coloquei um tamanho de fonte, um font size, como sendo 14. O eixo x eu defini como sendo simplesmente x, o nome do eixo como sendo x, e um tamanho 12, e da mesma forma o eixo y, como sendo y, e um tamanho 12. Outra coisa que a gente fez nesse exemplo daqui, né, a gente vê que a gente tem essa grade, né, e para a gente colocar essa grade, então, a gente dá o seguinte comando, plt.grid, escreve true, verdadeiro, coloca o estilo de linha da grade que você quer, que eu coloquei uma linha tracejada, e coloca esse alfa 0.7. Esse alfa está ligado com a transparência. E para a gente adicionar a nossa legenda, a gente simplesmente dá o comando aqui embaixo, plt.legend, e pode colocar o tamanho da fonte da legenda, que eu coloquei como sendo 12, por exemplo, e no final eu dei um plt.show. Então, a gente vai perceber que, só rodando aqui, né, então vamos rodar isso daqui. Então, quando a gente roda esse código daqui, a gente tem justamente esse gráfico que eu mostrei para vocês. Então é assim que a gente faz um gráfico, dessa forma, com mais de uma função junto. Então era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.